pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai falar de um livro. Eu não sabia se eu ia terminar esse livro, mas gente, por motivos aí de destino, né, tive que ler. Eu li praticamente metade do livro no celular, no aplicativo do Kindle do celular, então vejam, né, era pra eu terminar esse livro. Vamos falar aqui de Através da Minha Janela. Então, vamos colocar a capinha aqui, porque, né, motivos li em e-book. E, gente, por que eu li esse livro, né? Vamos aí à famigerada história primeiro. Eu assisti ao filme, né, do Netflix. E eu fiquei muito curiosa, porque eu achei a história me lembrou muito After. E aí eu fiquei, pessoa escreveu no Wattpad, né, a Ariana Godoy, né? Ela escreveu um livro no Wattpad também, assim como, né, nossa outra aí, autora. E foi, enfim, sucesso e tal. E aí resolveram fazer o filme, né? Pensei, vou tentar dar uma chance a esse livro. Porque a história do filme, né? Por mais que o filme não tenha sido lá aquelas coisas, mas me despertou essa curiosidade. Fiquei curiosa de saber como que ela tinha desenvolvido a história. Porque a personagem principal da história, ela não é uma personagem tão... Eu não sei, eu não diria bobinha, mas assim, sei lá, passiva, né? Como a de After, e o cara também, né, o personagem ali principal, ele também não é um personagem meio doidão das ideias que nem o Hardin lá da história. Então, eu fiquei muito curiosa e aí fomos, então, ler o livro, né? E, gente, o que eu posso falar pra vocês? Pra começar, né, esse vídeo não vai ter como não ser aí uma comparação, né? Meio que uma comparação também, além de resenha, do filme e do livro. O filme, eu gostei da adaptação, né? Então, pra mim, foi uma boa adaptação. Eles mudaram algumas coisas e aí no final do vídeo mais eu falo sobre isso. Mas, tendo assistido primeiro ao filme e depois lido o livro, eu consigo mais, né? E é uma coisa que eu ando percebendo isso. Quando eu faço isso, eu consigo mais separar, né, as duas artes, separar as duas coisas. Então, lendo o livro depois, eu consigo entender tudo que eles adaptaram e cortaram para a história do filme. Então, eu acho que ficou interessante. Mas vamos falar aqui da história principal aqui, que é a do livro primeiro, e aí depois a gente volta aí nas comparações, tá bom? Com maiores spoilers. O que essa história vai trazer pra gente? Então a gente tem ali a Raquel, que é uma menina que tá, enfim, ali no último ano da escola, high school aí, antes de ir pra faculdade. E aí ela mora a casa dela é numa quadra, então só tem a casa dela e o resto da quadra inteira é uma mansão de uma família muito rica, chamada Família Hidalgo, né? A família. E aí os irmãos, né? Tem 3 irmãos que moram ali nessa casa, que são o Artemis, o Ares e o Apolo. Então, os 3, né, são, assim, muito mega lindos, descritos ali, como sempre, né, como os deuses gregos, né, enfim. E ela é super ligada no Ares, que é o que tem mais ou menos a idade dela ali, tá no mesmo ano da escola, só que ele estuda numa outra escola, não é a mesma da Raquel. E o que a gente tem? Então ela começa a contar a história e aí ela fala que tudo começou quando o Wi-Fi dela, o Ares rouba o Wi-Fi, a senha do Wi-Fi dela. E aí, né, que se você, assim como eu, minha amiga, já leu muitos romances na vida, né, você já sabe tudo que vai acontecer, né? É óbvio que esse menino tá interessado nela no fundo, porque senão ele não ia roubar a senha do Wi-Fi dela. Já que o cara é podre de rico, né? Ele chamava ali a companhia do Wi-Fi dele e consertava. Mas enfim, ela tá ali, não sabe, né, disso, então eles começam a interagir por conta dessa senha aí que ele rouba dela. E em determinado momento ela vai confessar pra ele, né? Ele fica jogando verde e tal nela, e aí ela confessa que ela gosta realmente dele, né? Ela tem um crush ali de vários anos já nele, e ela queria que ele, né, gostasse dela. E aí, obviamente que ele vai dar uma esnobada no começo, não, lógico que não, e tal, mas se você quiser curtir, vamos aí. Enfim, eles começam a interagir e, obviamente, que o Ares vai começar a curtir ela.
Só que não, né? Que a gente já sabe que ele curtia por conta desse rolo aí do Wi-Fi. Mas enfim, minha gente, a história vai se desenrolando, né? Os dois ali se conhecendo, então vão ter várias interações entre eles. Muito interessantes, eu diria, né? Pra quem é adolescente, aí eu fiquei até imaginando, né? Lendo isso daí, óbvio, né? O fervo que foi. Então, e eu imagino por que foi um sucesso. E, assim, não tira o mérito, entendeu? Eu achei que a autora, né, que escreveu aí a história de Através da Minha Janela, ela é uma pessoa com potencial, gente. O livro, ele não é, assim, uma obra-prima de escrita, sabe? Então, é uma escrita bem simples. Mas ela tem potencial porque ela sabe conduzir a história. Então eu achei interessante porque a organização dela de narrativa foi interessante. Por mais que a gente saiba, né? Quem já lê muito, enfim, tem mais experiência aí. Por mais que você saiba tudo que vai acontecer, é interessante acompanhar como ela organizou as coisas. Então eu achei que ela tem potencial. E aí, então, a gente vai vendo toda essa interação aí de Raquel e Ares, né? No começo, obviamente, que eles, cada hora, né? Um mal entendido daqui, o outro dali, aí um provoca aqui, Ares provoca ela, quero te beijar, mas não quero, aí depois é ela que vai provocar ele. Outro ponto positivo também da história, tá? Porque ela não é personagem bobinha, como eu disse, né? É uma pessoa muito decidida. Então, em determinado momento que ele tá lá, não sei se eu quero, não sei o que, provoca, mas não quer, ela vai meio que dar um chega pra lá nele. Então, Ares, não sei, você não quer nada com nada, então tchau, não quero nada com você, sabe? E aí que ele vai meio que correr mais atrás dela ainda, né, gente? Mas assim, eu achei perfeito porque ela não é uma personagem bobinha. A gente tem muito, assim, por ser uma história mais nova, né? Ela escreveu isso daí, acho que em 2019. Tem muito, assim, bate muito naquela tecla de, você tá sendo muito abusivo, enchendo meu saco, aí cada hora você quer uma coisa e tal, eu não quero nada, então, tipo, eu me amo mais, sabe? Então eu gostei bastante disso. E assim, né, o Ares, ele é um personagem interessante, porque no começo você vai achar que ele é meio estranho e tal, mas assim, conforme a história vai passando, você vai vendo que não, ele é um menino normal, entendeu? Ele só tem ali os problemas dele com a família, que a gente vai descobrir, né, o pai e a mãe dele tem um rolo lá e tal, Ares meio que presenciou certas coisas que não devia, e aí ele ficou com aquilo na cabeça, então, assim, a partir do momento que ele resolve isso, a história anda, né? E eu gostei muito por conta disso. Não é um negócio assim que fica lá batendo na tecla 1000 anos, né? Trocentos livros, o cara não resolve ali o BO dele, da vida dele, da infância, não sei o quê. Não, esse aqui ele, né, vai descobrir, vai resolver rápido. E, gente, o que eu posso dizer pra vocês, né, antes de fazer a parte com spoilers pra gente falar mais dos acontecimentos, né? Eu acho que se você quer aquele livro pra ter uns bons momentos aí, lembrando que até agora que eu tava comentando com uma das inscritas aqui sobre Mr. Romance, né, Dr. Love, que seria o terceiro livro que a Leisa não lançou ainda, mas enfim, Professor Feelgood. Vocês lembram desses livros aí? Eles são bem assim, pra quem curte esses tipos de livro, então Mr. Romance, Professor Feelgood, se você leu, com certeza você vai curtir a pegada desse livro aí, do Através da Minha Janela. É bem nesse sentido aí, sabe? Como eu disse, você vê que a autora, ela é uma iniciante ali, né? É uma primeira história dela e tal, mas tem o potencial. Então eu tenho certeza que se você gostou desses outros, você vai gostar dessa história também. E aí agora, então, só fazendo uma parte aqui com maiores spoilers pra gente comentar, né? Se você não quer saber aí, vai assistir o filme primeiro, né? Se não quer ler, vai ler o livro e tal. E aí depois você volta. Não se esquece de deixar um like aqui pra mim, tá? Pra ajudar o canal também. E se você quiser comprar o livro, tem o link aqui na descrição, clica aqui no link, compra com o link do canal para ajudar o canal, você não paga nada mais por isso, tá ajudando o canal aqui, tá me ajudando a continuar comentando os livros. E o que a gente vai falar a respeito aqui dos spoilers, gente? O que eu achei interessante, né? Como eu disse, eu já sabia desde o começo ali que Ares, obviamente, ele era interessado na menina, né? Na Raquel desde sempre, porque, enfim, quem que se dá o trabalho de roubar a senha do Wi-Fi, sendo que é milionário, podia comprar outro Wi-Fi.
Acho que é basicamente isso, né? E obviamente a gente vai descobrir isso no final, o Ares vai contar pra ela, né, que ele já era interessado nela também, então ele meio que perseguia ela, ao mesmo tempo que ela perseguia ele, mas aí os dois não tinham coragem, né? E por quê, né, que ele não tinha muita coragem? Ele tem todo o trauma da vida dele lá, de que, enfim, ele pegou a mãe traindo o pai, né? Pegou a mãe traindo o pai, e aí ele ficou com aquele negócio que, tipo, puta, minha família que era perfeita, na verdade não é. Então ficou com aquele medinho, né? Ah, será que eu devo gostar? Não sei se eu devo, sabe? Então tem tudo isso. E aí ele meio que resiste no começo, né? Ele começa ali a gostar da Raquel, mas ele meio que resiste. Só que aí, né, a gente tem essa personagem aí, Raquel, que eu gostei muito, por sinal, que ela dá um chega pra lá nele e fala, meu filho, se você não se decidir, tchau, sai fora, eu não vou ficar correndo atrás de você. E aí meio que dá um empurrão nele, né? Então, foi uma história interessante nesse sentido aí, da condução dos acontecimentos. E assim, no livro, o final da história ele é bem diferente, né? Na verdade, a gente tem o avô do Ares como um dos pontos ali que vai começar a unir os dois. Então, o avô do Ares ele fica doente e aí o Ares acaba levando a Raquel pra conhecer ali, enfim, ficar no hospital com ele, quando eles iriam sair, e aí ela vai se aproximando mais dele. O avô do Ares, ele meio que ajuda ele com a família, né? Porque o Ares, ele quer ser médico, mas a família quer que ele tome conta dos negócios. Então, o avô e a Raquel, né, vão ser os dois que vão apoiar ele. E no final ele vai, né? Obviamente tudo vai dar certo, como sabemos que sempre dá, né? Nesses livros de romance maravilhosos aí, né? Então, obviamente ele vai conseguir, né, e fazer a faculdade de medicina e tal, né, e o avô vai ter ajudado. E no livro a gente não tem esse personagem do avô, né, o personagem do avô, no começo a gente já descobre que ele tá morto, porque Ares, ele vai andar ali pelo cemitério pra fumar, porque ele fumava escondido, isso é meio que verdade nos dois livros, né, ele fuma escondido, mas, enfim, em locais diferentes, né. Mas aí a gente descobre que o avô dele no filme já está morto, e ele meio que dá uma desculpa ali, ele conta pra Raquel, né, por que o avô dele tá morto e tal, e aí ele acaba mencionando que ele tem alergia de cloro e tal. No começo você acha que não tem nada a ver isso, tá, beleza, ele falou um negócio aí. Mas no filme isso vai ser importante, porque a família dele, né, por causa de um episódio aí que vai acontecer que ele vai cair na piscina e quase morrer ali por causa do cloro, né? A família vai se sensibilizar e vai acabar deixando ele ir fazer a faculdade de medicina, né? Então teve que ter essa desculpinha aí no filme para daí no final a família decidir ajudar ele, né? O que no livro a gente não encontra porque não, ele não é alérgico a cloro nenhum, entendeu? E aí quem vai ajudar ele com a família vai ser o avô, né? O avô meio que vai intermediar e convencer a família, né? Que ele realmente deve fazer medicina, que é o que ele gosta. Temos também, assim, uma mudança um pouco da mãe da Raquel, né? A mãe da Raquel, ela, no livro, ela não curte muito o Ares ali, não concorda muito, mas aí depois ela acaba cedendo, né? Quando ela vê que o Ares realmente tá querendo levar a Raquel a sério depois de um tempo. Então, na história do livro, ela primeiro não gosta dele e aí depois ela acaba aceitando. E na história do filme, ela meio que não tem nada contra ele, desde sempre, né? Então a gente tem isso daí de diferença. E eu acho que também a terceira maior diferença que a gente vai encontrar é que o amigo da Raquel, que é o Yoshi, né, o melhor amigo dela, ele... No livro, ele tenta se matar, né? Tem toda uma história ali que ele é meio depressivo e tal. Eu acho que é um outro plot meio que da história, né? Que no filme não ficaria interessante, né? Seria uma coisa meio... Eu entendo, né? Como eu disse agora, vendo o filme primeiro, eu entendo, né? Que eles não colocaram isso porque ficaria muito arrastado. Seria uma outra história, né? Não teria nada a ver com a história principal que eles estavam querendo mostrar, que era da Raquel e Ares. Então é isso, gente. Basicamente, eu acho que é o que tem de diferente. A gente tem ali indícios, né, de coisas que são mencionadas no livro, como, por exemplo, o Artemis, ele tem ali o envolvimento com a empregada da casa.
E no livro isso é meio que jogado sutilmente, então a gente fica meio sem saber se é o Artemis ou se é o Apolo, né, que tá rolando alguma coisa. A gente sabe que tá rolando alguma coisa, mas a Raquel ali, que é quem narra a história, né, temos alguns capítulos do Ares, mas ela é a principal narradora, então ela fica meio sem saber, a gente também fica meio sem saber. Mas no filme a gente vê meio que é isso mesmo, né, que é o Artemis que tá. E o Apolo, né, ele meio que curte a amiga da Raquel e ele fica aí nesse negócio, né, vai, não vai e tal. E no filme isso é meio que mostrado também. Então eu achei interessante o jeito que eles mostraram no filme, né? Pra concluir, gente, pra não ficar aqui falando demais que eu já falei, eu acho que vale a pena tanto o filme quanto o livro, né? Pra quem curte, obviamente, aí o gênero, né, gente? Tô falando aí pra quem curte. Então, se você curtiu aí umas Laser Raven da vida, né? Até mesmo se você assistiu aí os filmes do After, leu os livros também, minha filha, se deu uma chance e leia uma história melhor, né? Esse aqui é bem melhor, né? Personagens mais bem resolvidos. Isso daqui é mais vida real, eu diria, do que esses outros livros. Então, faça esse favor a você mesma e leia. E é isso então, gente. A gente volta aqui no próximo vídeo com mais uma história amorzinho, com mais um livro amorzinho. A gente se vê. Beijos!